Eu até fiz um levantamento aqui, Eugênio, e aí eu queria até compartilhar com o nosso público, porque sempre nos perguntam assim, tá, mas qual é as principais rejeições, que rejeições são mais possíveis de acontecer na NF3E? E aí a gente fez testes pesados antes da entrada em produção, como eu falei, e aí eu quero até aqui compartilhar quais foram, acho que isso é importante para as distribuidoras que vão entrar lá em setembro, até setembro, quais são hoje, nos testes que nós fizemos em homologação, antes da entrada em produção, e que foi fundamental, quais foram os principais erros, Eugênio, que nós tivemos, e aí você acompanhou bastante isso, quais foram os principais erros que nós tivemos quando o assunto rejeição de documento fiscal, que é sempre aquela coisa, tá, mas se as minhas notas forem rejeitadas, então eu vou compartilhar com vocês aqui quais são os 15 principais erros, claro que não dá para passar todos, depois quem quiser ir, eu posso mandar, só manda ali no chat, eu quero receber essa planilha, a gente pode providenciar essa planilha para que você saiba quais foram as principais rejeições que ocorreram. Então, assim, exemplos do tipo, aqui não está em ordem, ele está no qual é o código de rejeição, e até, Eugênio, eu trouxe esse erro aqui do 150, que é documento autorizado, mas fora do prazo, e aí eu queria que você explicasse para nós o que é isso. Isso aqui não é uma rejeição, é uma autorização, mas o que isso implica para as empresas, esse cenário de autorização 150? Tá, eu acho que a gente, antes de eu falar do 150, deixa eu destacar um outro ponto aí, que se a gente for ver em detalhes rejeições aí, a gente tem muita rejeição vinculada à inscrição estadual. Uhum. Por que eu quis colocar essa como uma principal? Porque quando a gente sai do 115, do convênio 115, e vai para o mundo da nota fiscal 3E, e que a gente passa a ser obrigado a apresentar a FD e não o registro 115, tem um fator muito preponderante dessa mudança, que eu falo muito, que são os times das coisas. Enquanto eu estava no 115, estava até o dia 15, dia 20, dependendo da exigência do Estado para apresentar esse registro 115. Só que, durante esse período, eu poderia ajustar as minhas informações, os meus documentos fiscais. Com a nota fiscal 3E, esse time muda, porque a todo dia, a todo segundo, a todo minuto, eu estou autorizando notas fiscais 3E. E chega no final do mês, no momento em que eu vou fazer essa nota fiscal eletrônica, vou escriturar esse documento, eu vou escriturar com base nesse legado de documentos que foram autorizados durante o mês. E o fisco já detém essa informação. E um dos erros grandes que a gente detectou muito é essa parte cadastral do contribuinte. Então, eu acho que é um ponto que as empresas que estão em vias de entrar em produção tenham um zelo muito grande em relação à parte cadastral dos seus acessantes, dos seus clientes. Por quê? Porque cadastro de contribuinte, aquele contribuinte que tem inscrição estadual inválida, CNPJ inválido, antes, no 115, podia até passar, ou ele corrigia esses erros lá na frente. Uhum. Agora, se eu não tiver com a base cadastral minha bem saneada, problemas vocês terão durante o processo de implantação e o processo de autorização. Porque, com certeza, no momento em que eu for autorizar esse documento, ele será rejeitado. Ele só será autorizado se essas condições estiverem íntegras e corretas. A questão do prazo lá, a autorização fora do prazo, ele vem muito em função da autorização em contingência. Por quê?
um dos fatores da nota dos documentos fiscais eletrônicos em geral, mas a característica da 3E é que ela dá até 120 horas para mim autorizar um documento que foi emitido em contingência. Se eu passar deste prazo, a Cefaz pode até autorizar, mas ele vai informar que a nota foi autorizada fora desses 120 horas aí, 120 horas para a sua autorização. Então, são características distintas da 3E e que os contribuintes têm que passar a ter mais cuidado e zelo com essas situações no processo de autorização do documento fiscal eletrônico. Só um ponto importante, daqui a pouco você continua, Eugênio, essa questão do 150, o documento foi autorizado, então, na perspectiva do fisco, o fisco autorizou esse documento. Só que ele sinaliza ali, com um código diferente, para que ele possa identificar, por exemplo, que aquela empresa está autorizando notas fora do prazo estabelecido. Então, é uma maneira que o fisco tem de identificar documentos que estão fora do prazo e, possivelmente, em algum momento, ele fazer algum tipo de fiscalização. Então, o documento autorizado está autorizado. O fisco não vai... esse documento está autorizado como qualquer outro documento, mas ele está dizendo que ele está fora do prazo definido lá, que é as 120 horas. Continua lá, Eugênio. Acho que foi importante falar da inscrição estadual. Que mais, assim, sem falar muito em detalhe de cada um? Esse rol, eu acho o seguinte, o rol que está relacionado aí em relação aos maiores erros, grande parte, inscrição estadual não vinculada com CNPJ, valor do ICMS não corresponde à base de cálculo, NFE, diferença dos somatórios, ou seja, há uma gama de incorreções, incoerências nos valores, que quando o documento era papel, no momento do modelo 6, ele poderia até, ele emitia, mas havendo alguma incorreção no momento do envio do documento, alguns até passavam com erro e outros deveriam ser corrigidos. E esse é o principal fator, que quando eu entro na 3E, eu acho que todo o arcabouço da empresa tem que estar envolvida no processo de autorização e emissão, ou seja, a parte de desenvolvimento, a parte do cadastro, que é fundamental, o cadastro, helpdesk, atendimentos, porque hoje eu autorizo uma nota, o contribuinte pode vir lá reclamar desse valor. Qual é o procedimento que eu vou adotar? Aí a gente tem procedimentos de cancelamento daquela nota, reemissão de uma outra nota. Então, são novos processos que estão entrando no processo de emissão das faturas da energia elétrica que não continha nesse processo que está sendo regulado pela 3E. Então, é importantíssimo que esse processo faça parte desse processo de migração todos os setores envolvidos na nota fiscal eletrônica. E sempre atento com o time disso. Sempre envolvido com a questão do time. Helpdesk, às vezes as pessoas falam, não tem a ver com a nota. Tem, porque muda-se os processos. Um contribuinte, por exemplo, emitiu uma nota em contingência, tá? E a autorização vai ser a posteriori. Ele não vai poder mexer nessa nota antes do processo de autorização. Por quê? Porque eu preciso de ter uma rotina processual, procedimental, para que isso ocorra, para mim executar determinados processos que antes da modelo 66 era possível de se fazer na modelo 6.
Então, tem que envolver todas as áreas desse processo da fatura antigamente, para evitar dores e percalços no processo de migração. Perfeito. Acho que isso aqui, acho que é importante o público que está nos acompanhando, distribuidoras e até mesmo das operadoras de telefonia, a importância que tem que ser dada ao processo de testes. Existe a Cefaz estadual, a Cefaz, que é a autorizadora do ambiente nacional, ela tem um ambiente de homologação. Então, é fundamental, é necessário que as empresas se adequem em seus sistemas, não esperem para a última hora, e para que elas possam fazer esses testes que esses principais erros aqui que aconteceram, foram erros que aconteceram quando a gente estava fazendo testes em homologação ainda. Então, a gente pegou faturas de meses anteriores, volumes gigantescos de notas de meses anteriores que já tinham sido emitidos no modelo 6 e transmitimos para o modelo 66 no ambiente de homologação, que nos permitiu identificar essa quantidade de erros. E aqui eu trouxe só os 15, tem muitos erros. Como eu falei, o negócio de NF3E é muito complexo. Então, é importantíssimo, é fundamental. A gente falou no webinar passado, há um ano atrás, e isso continua latente, da necessidade que as empresas têm de preparar os seus sistemas, de não esperar para a última hora, porque isso aqui vai ser fundamental e vai ser um gargalo no seu ambiente de produção. Então, inscrição, como o Eugênio falou. Então, aqui tem os principais erros, questão de somatório de itens. Aqui tem um item interessante, que é item negativo. A gente teve bastante... como eu falei, é um negócio bem complexo. A gente teve que aprender muito sobre esse negócio de nota de compensação, todas essas informações aí, para ajudar o nosso cliente nesse processo de validação no ambiente de homologação. Então, assim, eu posso depois disponibilizar para as pessoas que estão nos acompanhando quais são esses principais erros, quais foram. Não significa que na sua distribuidora vai ser esse, mas a gente fez um volume gigantesco de emissão e pode ser que esses erros aqui, claro que aqui não tem informação do nosso cliente, tenha as rejeições que ocorreram e que você pode ser útil para você, distribuidora, no processo de emissão das suas notas fiscais eletrônicas.